Muito bem. Como é que a gente produz sabões? Primeiramente, nós vamos ver a produção de sabões. Em seguida, a gente vai fazendo um paralelo, né, para diferenciar o que vem a ser um sabão e o que vem a ser um detergente. Ok, pessoal? Então vamos lá. A reação é chamada saponificação, que é a reação que produz sabão. Veja bem, a reação ela é conduzida da seguinte maneira. Você tem um óleo ou gordura, mais uma vez, parecido ali com a transesterificação, né? Só que agora você vai usar uma base forte. Sim, você não vai usar um álcool de cadeia pequena, porque agora não é transesterificação. É uma reação de saponificação que a gente vai perceber daqui a pouquinho o que está acontecendo. Você pega uma base forte, portanto, hidróxido de sódio, pode ser também, de novo, hidróxido de potássio, KOH, ok, gente? Então, você pega o triéster, né, presente no óleo ou na gordura, joga nele no triéster uma base forte, KOH ou NaOH, e produz glicerina. Interessante, é o mesmo produto obtido na transesterificação que produz o biodiesel, mas aqui está a diferença. Além da glicerina, você produz o sabão, por isso que chama saponificação. O que vem a ser o sabão, gente? Dá uma olhada aqui, pessoal, mais uma vez. Olha como é que a gente vai percebendo o antes e o depois, isso vai te auxiliando a entender reações em química, principalmente química orgânica. Você pode perceber mais uma vez que houve uma quebra desse triéster presente no óleo ou na gordura, e mais uma vez, se você perceber aqui, gente, ó, né, você pode perceber aqui, ó, se você quebrar aqui, ó lá, essa parte esquerda, junto com o OH da base, vai produzir quem? A glicerina. E essa parte direita do triéster, que é onde tem a cadeia longa, lembra? São aquelas cadeias longas aqui do lado direito. Essa parte, ao se desconectar, ela se transforma num ânion. E esse ânion, em contato com o cátion Na+, que vem da base forte, né? O ânion com o cátion produz o sabão. Conclusão, o sabão é um sal orgânico. Ah, não entendi não. Sal, ele é iônico, ele é feito de cátions e ânions. E esses ânions, antecipando um pouco, gente, as próximas telas, esse ânion, que a gente diz, é um sal, porque é iônico, de ácidos graxos, porque essa parte aqui, ó, a parte direita do sabão, lembra muito um ácido graxo, concorda? Ah, não concordo não. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico, C-OH, de cadeia longa, ok, gente? Então, o sabão é um sal oriundo, que parece ter vindo de um ácido graxo, ok, gente? Bom, a reação de hidrólise básica a gente está quebrando o triéster, usando uma base forte. Por isso que a gente diz hidrólise básica. É chamada de saponificação. Muito bem. Detalhes muito importantes. O sabão, gente, por que ele tem que ter necessariamente para ser considerado um sabão, ou seja, um produto utilizado no cotidiano, por que essa cadeia tem que ser longa? Por causa disso, gente. Veja bem uma estrutura básica de um sabão. A cabeça do sabão, a gente pode dizer assim, a cabeça do sabão ela tem natureza iônica, como a gente viu aqui, né, anteriormente. Inclusive, você já pode imaginar, por exemplo, que o ânion C+O-, por se tratar de um ânion, esse ânion vai atrair o H da água, porque o hidrogênio da água é o polo positivo da água, concorda? Essa atração, gente, inclusive é importante saber o nome, essa atração é chamada atração íon-dipolo. O íon presente na molécula do sabão, que esse íon, neste caso aqui, é um ânion, daqui a pouquinho a gente vai ver um outro detalhe. Esse ânion, ele atrai o polo positivo da água, que é o hidrogênio, né? Então, essa atração é chamada íon-dipolo, ok? Eu gostaria também de comentar outra coisa, gente, que apesar da gente mostrar o cátion Na+ aqui, mas na medida que você usa o sabão na água, é só você lembrar que essa substância é iônica e, portanto, né, os íons Na+,
vão se dispersar ali também na água, também formando com a água interações do tipo íon-dipolo. Nesse caso, os cátions Na+, vão atrair os oxigênios das moléculas de água, porque o oxigênio da molécula de água é um polo negativo. Tudo bem até aí, pessoal? E agora, por que a gente diz que a cadeia hidrocarbônica tem que ser longa? Porque ela tem natureza apolar e quanto maior a cadeia, ela não vai interagir mais fortemente com a sujeira, porque a sujeira, a gente pode imaginar que ela tem uma natureza predominantemente apolar e a cadeia carbônica do sabão também. Portanto, elas vão interagir através daquelas interações chamadas de dipolo instantâneo, dipolo induzido. E quanto maior o tamanho da cadeia, maior a superfície de contato dessas moléculas com a sujeira, aumentando a eficiência da limpeza. Ok, pessoal? Algumas expressões muito importantes. A cadeia polar do sabão, ela é hidrófoba, ou seja, ela repele água. Ela atrai algo apolar. E a extremidade polar do sabão, ela é hidrófila, ou seja, ela interage com a água e ela já é lipofóbica. Ela repele moléculas apolares, ok? Muito bem. Nesse slide, a gente vê rapidamente uma explicação que a gente até já comentou, como é que é o efeito do sabão, e você também pode extrapolar para um detergente, quando ele está, né, o sabão ou o detergente está removendo uma sujeira que você está usando ali, aquele produto. Então, pessoal, a gente vai seguir aqui as letras, tá? Então, na letra A, esse alfinete representa, claro, simplificadamente, o ânion do ácido carboxílico que está presente lá no sabão. Tá? Só gostaria de alertá-lo que você também pode ter um cátion. Quando a gente mudar a tela, a gente vai ver isso, ok? Mas vamos lá. A cabeça do sabão, né, gente, é a extremidade polar, C+O-O-. E o corpo do sabão é predominantemente apolar. Na letra B, você está vendo aqui um óleo, né? Você pode imaginar que é uma sujeira, e ali numa superfície água, né? E você sabe que água e óleo não vão se misturar porque não há interações significativas entre água e óleo. Quando você joga, na letra C, quando você joga sabão, olha que interessante, o corpo das moléculas do sabão, que são predominantemente apolares, vão interagir com a gordura, que também tem natureza apolar. E a cabeça do sabão, que tem natureza iônica, é o grupo C+O-O-, fica para o lado de fora interagindo com a água através de interações do tipo íon-dipolo. E aí, gente, na medida que as moléculas do sabão vão colocando seus corpos, vamos dizer assim, né, ali na sujeira, as moléculas presentes na gordura vão se afastando e aquela sujeira que tem uma alta superfície de contato vai sendo quebrada em partes menores. Essas partes menores são chamadas micelas, né? Que você pode ver aqui, ó, representado na letra E. Vou ler com vocês. Forma-se uma micela facilmente removida ao enxaguar o material, porque antes aquela sujeira, aquela gordura, as moléculas presentes ali estavam interagindo significativamente entre elas. Na medida que você joga sabão, o sabão, ao interagir com essas moléculas, né, presentes na gordura, na sujeira, vai afastando essas moléculas e fazendo com que esse material se transforme em partes menores. E isso facilita a remoção, né, na hora que você enxágua. E aí, consequentemente, né, quando você abre a torneira, o que você pode imaginar? Que a água, né, vai atraindo a cabeça do sabão, que está conectado ao corpo do sabão, que está conectado à sujeira, consegue remover tudo, tá, gente? Esse é o mecanismo que a gente pode imaginar, inclusive é importante você imaginar o mecanismo da ação de um sabão. O detergente também teria uma ação praticamente idêntica. Aqui, nessa foto, está comentando aqui o seguinte, gente. Atuação de sabões e detergentes na limpeza. O detergente, assim como o sabão, promove a emulsificação do óleo. O que eles estão comentando aqui é o seguinte: se você tem uma água com óleo,
A gente sabe, né, que a água fica no fundo, que é mais densa, e o óleo boia, e eles não se misturam. Se você joga um detergente e mexe, o detergente, né, você pode ver agora nessa foto o tubo de ensaio do lado direito, exatamente isso, a água e o óleo parece que agora estão formando uma emulsão, porque o óleo está interagindo com o corpo do sabão, e o corpo do sabão está ligado na cabeça do sabão, e as moléculas de água interagem com a cabeça das moléculas do sabão. Então isso está facilitando um pouco a mistura desses componentes. Isso se chama emulsificação, ok? Gente, essa tela ela é muito importante pelo seguinte. Quando se fala num detergente, então vamos lá. O primeiro exemplo dessa tela é o exemplo do sabão, como a gente já trabalhou exaustivamente até agora. Os dois próximos exemplos são exemplos de detergentes. Como é que você sabe a diferença entre um detergente e o sabão? O sabão, a extremidade da molécula do sabão, como a gente já disse, tem o grupo C+O- ou Na+, ou K+, de uma maneira genérica, né? Ok, detergente é quando não tem o grupo carboxila na extremidade. Então, por exemplo, esse detergente que está representado no meio da tela, ele é um detergente que veio do ácido sulfônico. O ácido sulfônico é um ácido orgânico de cadeia longa, né? E a terminação dele não é C+OH, é SO3H, mas é um ácido também, mas ele não é carboxílico. E também, gente, até de uma amina, por exemplo, você pode produzir um detergente. O que é importante notar, e aí agora eu vou mudar, os dois últimos exemplos são detergentes, agora atenção à próxima tela. Detergente aniônico é quando o grupo ligado à cadeia carbônica do detergente é o ânion. E detergente catiônico é aquele detergente que tem um cátion ligado à cadeia carbônica. Tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, porque dá uma olhada nesse detergente à esquerda. Você está vendo, vamos dizer assim, na parte mais externa da fórmula, um cátion. Né? E aí a gente pode imaginar que esse detergente é catiônico. Não, ele é aniônico, por aquilo que a gente acabou de comentar. E à direita, você vê que na parte, vamos dizer assim, mais externa da fórmula, você vê representado um ânion. E aí a gente pode imaginar erroneamente que esse detergente é classificado como aniônico. Não, ele é catiônico porque o cátion amônio está conectado covalentemente à molécula, à cadeia. E à esquerda, o ânion está conectado covalentemente à cadeia, ok? Detergente aniônico, detergente catiônico. Uma curiosidade, essa abordagem já foi cobrada em uma questão do Enem, ok? Muito bem, gente. Agora, pode existir um detergente que não é nem catiônico nem aniônico? Pode. O importante é você perceber a parte hidrófoba e a parte hidrófila. Ou seja, quando você analisa esse detergente que é chamado não iônico, porque você vê que não tem nem cátions nem ânions na molécula do detergente, a gente percebe que a parte esquerda da molécula, que é uma cadeia carbônica muito longa, ela tem natureza apolar, então ela é hidrófoba. Já a parte direita da molécula, perceba, gente, que esse grupo aqui, ó, ele se repete 4 vezes, né? Fora o grupo C+OO, você pode perceber que esses oxigênios e esse oxigênio aqui à direita, que vai se repetir mais 4, né? Mais 3 vezes, esses oxigênios permitem formar com o H da água ligações de hidrogênio. Então a parte da direita é uma parte hidrófila e a parte da esquerda, que vai interagir com a sujeira, é a parte, né, lipofílica, né? Ou seja, ela é hidrófoba, ela repele água, ok? Muito bem, gente. Isso aqui também é um tema muito importante para a gente trabalhar na nossa aula, né, de biomoléculas. Vocês já ouviram falar em detergentes, né, biodegradáveis, né? De uma maneira geral, pessoal, os sabões, né, usados comumente, eles são degradáveis. Agora, os detergentes, eles têm 2 tipos, o biodegradável e o não biodegradável. Obviamente que o detergente líquido que você usa na sua cozinha, até por força da lei, ele é um detergente biodegradável. Mas por quê?
Quando o detergente tem cadeias laterais ramificadas, a cadeia ramificada dificulta a degradação daquela molécula do detergente pelas bactérias. As bactérias, elas não têm enzimas adequadas para se alimentarem, vamos dizer assim, né? Para quebrar as ligações presentes nessas cadeias ramificadas do detergente. Gente, resumindo, quando um detergente tem uma cadeia ramificada, ou seja, presença de carbonos terciários ou quaternários, esse detergente ele é não biodegradável. Portanto, se a gente, né, de uma maneira errônea, despeja no mar, no rio, no lago, numa lagoa, né, você pode perceber, infelizmente, você já viu essas cenas, aquela espuma, né, percorrendo um rio ali, né, na parte mais externa, né, dá até é até um meio aterrorizante a gente ver aquela cena, porque a gente imagina a degradação ambiental causada ali, né, para aquela biota, né, para aquele ecossistema ali local, né? Claro, não só para a flora e fauna marinhas, né, aquáticas, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais efetiva, mas também para a população, né, humana como um todo. Ok, já o detergente biodegradável, ele é um detergente cujas cadeias presentes nas moléculas são cadeias lineares, ou seja, elas não são ramificadas. As enzimas, os micro-organismos ali presentes na água, os micro-organismos têm enzimas capazes de degradar, de quebrar, né, porque a digestão envolve uma reação química, concorda? Essas enzimas são capazes de quebrar essas ligações covalentes presentes, né, nessas cadeias lineares, né? E é claro que isso tem a ver com o processo digestório. Então aqui nessa tela, gente, à esquerda, você vê a presença de um detergente não biodegradável, você pode perceber que a cadeia é ramificada, tem carbonos terciários, e à direita um detergente não biodegradável, biodegradável, tanto que a cadeia é, né, predominantemente, a exceção ali de um carbono ali no canto direito, né? Mas a cadeia ela é longa e ela tem só carbonos primários e secundários, ok? Muito bem. Gente, para a gente finalizar a atuação de sabões e detergentes, veja que interessante. Quando você usa um sabão em meio ácido, pode vir a ocorrer um pequeno problema. A gente vai ver aqui qual que é o motivo. Diferenças na atuação de sabões e detergentes quando você usa esses produtos numa água que é ácida, portanto tem um pH menor do que 7. Você está vendo aí na primeira equação química? Primeiro eu gostaria de alertar a vocês que esse fenômeno aqui é reversível, é uma reação reversível a um equilíbrio dinâmico. Então imagine, pessoal, que você pegou o laurato de sódio, que, né, é uma substância presente no sabão, e que você está jogando esse sabão numa água que está naturalmente ácida, ou seja, predomina nessa água íons H+. Podemos falar de outra maneira, a concentração de H+, é maior do que a de OH-, por isso que o meio está ácido. O que acontece? Nós vamos trabalhar aqui de novo com deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Jogando esse sabão numa água ácida, esse excesso de íons H+, vai provocar neste equilíbrio um deslocamento para a direita. Ao deslocar para a direita, vai favorecer a formação do ácido láurico. Você percebe como que se forma? O H+, ele se conecta ao ânion C+O-, e com isso o íon Na+, ele é deslocado, ele sai, tá, gente? Na verdade, a gente pode imaginar, né, que é uma reação onde dois íons estão sendo trocados. Mas o importante é você perceber que o sabão ele era solúvel na água. Se você está vendo ali o símbolo AQ, aquoso, dá uma olhada no ácido produzido lá dentro do meio. Esse ácido tem uma cadeia hidrocarbônica muito grande e aí ele é insolúvel na água. Ora, isso prejudica a ação do sabão, a ação de limpeza do sabão, porque você está pegando o sabão
e precipitando ele, transformando ele num sólido. Então, o efeito desse ácido láurico, que é um ácido carboxílico, na limpeza vai ser menos significativa. Entenderam? O sabão é mais eficiente para a limpeza do que o ácido de cadeia longa. Então, como está escrito aí, em águas ácidas, isto é, pH menor do que 7, esse equilíbrio acima é deslocado para a direita, favorecendo a formação do ácido insolúvel em água, e com isso diminuindo a ação do sabão. Olha que curioso, gente. No caso do detergente, aí tem a fórmula de um detergente, lauril sulfonato de sódio, isso não ocorre. Por quê? Se você jogar no meio ácido, há deslocamento do equilíbrio para a direita? Sim, igualmente ao caso do sabão. Mas neste caso aqui, o ácido produzido, ele continua sendo solúvel na água, então ele continua tendo uma ação sobre a sujeira, ok, gente? Pessoal, veja bem essas fotos de um experimento que eu fiz no laboratório de uma das escolas que eu trabalho. Do lado esquerdo, eu peguei 2 tubos de ensaio e coloquei em ambos água de torneira. No tubo da esquerda, eu coloquei um pouquinho de sabão e no tubo da direita eu peguei um detergente na cozinha, um detergente de cor amarela, a gente sabe que é um corante, né? E coloquei no tubo de ensaio da direita. Você percebe que em ambos os casos, o sabão ou o detergente numa água de torneira, que a gente pode imaginar que ela é ou neutra ou praticamente neutra, né? A sensação que dá é que tanto sabão como detergente estão tendo a sua atuação significativa. No entanto, à direita, eu preparei uma solução de ácido clorídrico e propositadamente, eu fiz uma solução muito ácida. E coloquei, né, em 2 tubos de ensaio, joguei água, mas eu fiz o meio ficar fortemente ácido, entenderam? Olha que interessante como é que já dá uma diferença. No tubo da esquerda, eu joguei um pedaço de sabão, né? E misturei, com certeza, misturei bastante. E no tubo da direita, adicionei detergente e misturei. Você percebe que o detergente, comparando, né, com a foto da esquerda, não houve mudança significativa praticamente. Mas o sabão, gente, é nítida a mudança. Você percebe que o sabão, ele parece que ele não se dissolveu na água e não está havendo a formação de espuma. Ok? Muito bem. E agora, para a gente terminar, a gente vai ver a diferença, né, da atuação de sabão e detergente na água dura, tá, gente? Se você mora numa região calcária, numa região que tem grutas, às vezes você ouve falar, pô, minha cidade, ela fica numa região cujo o solo ele é muito calcário, tem muito carbonato, não é verdade? Olha que interessante. Se desejarmos limpar uma superfície suja com o auxílio de um sabão e de um tipo de água que possua sais de cálcio ou de magnésio, verificaremos que a limpeza será dificultada pelo poder tensoativo do sabão. Tais águas, conhecidas por águas duras, são assim chamadas por possuírem principalmente sais de cálcio e magnésio, cálcio 2+, magnésio 2+, dissolvidos na própria água daquela região. A adição de um sabão a essa água dura favorece a troca de íons Na+ ou K+, existentes na molécula do sabão, pelos íons cálcio 2+ e magnésio 2+, presentes na própria água dessa região. Ok, gente? Como os sais formados são insolúveis, verifica-se como efeito a formação de um precipitado, de um sólido, o que dificulta o sabão de exercer a sua função de limpeza. E aí, gente, você pode ver mais uma vez através de reações químicas o que a gente está teorizando aqui nessa nossa videoaula. Veja bem, mais uma vez a gente vai ver primeiro a atuação do sabão e por fim do detergente. Veja bem, você tem aí de novo o laurato de sódio, que é uma substância presente no sabão. Quando você usa esse sabão numa água dura, portanto uma água que tem muitos íons cálcio 2+ ou magnésio 2+ disponíveis, os íons vão ser trocados. O cálcio 2+ se une, é atraído pelo C+O- do sabão, né, da molécula do sabão, só tomando um pequeno cuidado que quando você observa o produto formado, como o cálcio é 2+, né, na fórmula
você pode perceber a presença de dois ânions, porque a carga de um cálcio 2+ anula a carga de dois ânions menos um, ok, gente? São detalhes interessantes da gente perceber. E, mais uma vez, os íons Na+, vão ficar ali interagindo com a água. O laurato de cálcio produzido, ele é insolúvel na água. Entenderam por que está dificultando o sabão de poder interagir com a sujeira, de poder remover a sujeira? Porque ele precipita, ele não fica disponível para interagir significativamente com a sujeira. Já embaixo dessa tela, no caso do detergente, não. O detergente, de novo, o sódio ou o potássio presente ali na molécula do detergente vai ser trocado pelo íon cálcio 2+ presente nessa água dura. Mas o outro sal formado, ele continua solúvel na água. E para a gente acreditar nisso, gente, vamos voltar ao laboratório. Aqui essa foto eu tirei numa outra escola que eu trabalhei. Foram duas escolas, uma eu trabalho atualmente, a outra eu trabalhei, eu tirei essa foto aqui lá no laboratório. Veja bem, você está vendo aqui mais uma vez, eu peguei um detergente de cor vermelha e um sabão. Nos dois tubos de ensaio da esquerda, pessoal, eu produzi uma água dura. Como é que você produziu uma água dura, professor? Aqui, ó, gente, eu peguei óxido de cálcio, CaO, CaO não é iônico, cálcio 2+, O2-, é uma base. E aí, uma base não, perdão, é um óxido de caráter básico. Corrigindo, óxido de cálcio é um óxido de caráter básico. O que eu fiz? Eu peguei esse óxido de cálcio, joguei na água, misturei bastante, fiz uma reação, uma solução saturada com corpo de fundo. O importante é você entender que óxido de cálcio, quando a gente joga na água, se transforma em hidróxido de cálcio, CaOH2, é um óxido de caráter básico. E, portanto, eu disponibilizei aqui para essa água muitos íons cálcio 2+. Entenderam como é que eu simulei uma água dura? Então vamos lá. Eu coloquei água dura nos dois tubos de ensaio da esquerda. E na direita você tem, nesta foto, água de torneira. E aí, gente, olha o que aconteceu. Onde havia água de torneira, tanto o sabão quanto o detergente, parece que eles são eficientes, Ali está espumando adequadamente, No entanto, nos dois tubos contendo água dura, vê se você percebe a diferença. Onde havia detergente, eu adicionei água dura, você pode perceber que, comparando com a água de torneira, não há nenhuma mudança muito significativa. Mas veja bem, gente, onde eu joguei sabão na água dura, você percebe um precipitado no fundo, aqui praticamente não há, e você nota uma diferença, parece que está espumando menos. Algo te diz que o sabão ali naquela água dura, ele não está podendo, interagir significativamente. Eu gostaria, só para encerrar, de dizer uma coisa para vocês que é importante, do ponto de vista até de código do consumidor. Não necessariamente é o poder de espumar que diz a você que aquele detergente ou aquele sabão é melhor do que o outro. Ok, gente? Não é porque espuma mais, não é só por isso. Pensar que só pelo fato de espumar mais é que você pode ter certeza que aquele produto é melhor do que o outro. Ok, pessoal? Muito bem, galera. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa videoaula. E aí eu aguardo vocês para a gente continuar batendo um papo aí sobre biomoléculas, ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!